Fala pessoal, aqui é o Douglas, a gente está falando do Momento Gamer, esse é nosso segundo episódio do podcast, e agora o Gabriel. Fala pessoal, Gabriel aqui. O episódio de hoje, que é o segundo episódio do nosso podcast, vai ser sobre guerra dos consoles. Então, o que é a guerra dos consoles? É benéfico ou não? Tudo isso que a gente vê no YouTube é superficial ou é realmente isso que é a guerra dos consoles? Tá? Então eu tô aqui com o Douglas, que teve durante a vida dele uma vivência maior com videogame do que eu. E ele vai poder falar sobre tudo isso com mais autoridade, tá bom? Então, vamos começar falando quais os principais players, quais os principais consoles dessa tal guerra de consoles. Hoje em dia a gente tem os principais, né, os grandes aí no mercado dos consoles, seriam a Nintendo, o Xbox, né, com a Microsoft, e o PlayStation com a Sony, né, a PSN, enfim, o lado azul da força aí que o pessoal usa. Essas são as três que estão liderando o mercado, né? A gente tem ainda o PC, mas que aí é outra vertente, já não é console, mas que lida também com os jogos. Mas as três grandes que entram nessa guerra de consoles seriam as três: Nintendo, o Xbox e o PlayStation. Legal, então pelo menos eu que sou novo, assim, se você assistiu o primeiro episódio, se você ouviu o nosso primeiro episódio do podcast, eu me apresentei e disse que eu sou muito novo no mundo dos games, né? Então, para mim, a indústria dos games existe há mais ou menos 50 anos e eu jogo videogame para valer há 2. Então esses termos guerra de console, discussão disso daquilo, pra mim é meio novo. Então o que eu vi no YouTube, nos principais criadores de conteúdo, é gente dizendo, você é isso, você é aquilo, porque você joga só Nintendo, ou porque você joga só Xbox, ou porque você é sonista, né? Então, pra mim, a princípio, a guerra de games, a guerra de consoles, não passava de uma discussão de qual console é melhor. Qual é pior, e não se trata bem disso, né? Acho que até o Douglas vai explicar aqui, mas eu vejo isso como algo benéfico por certa parte, né? Porque assim, um xingar o outro não é benéfico, mas assim, essa guerra de consoles eu vejo como se fosse uma disputa natural do mercado em todos os setores, até se o Douglas quiser adicionar alguma coisa aí. Não, é benéfico por um lado, pelo lado comercial, pelo lado da qualidade dos games, pelo lado da variedade, da distribuição desses games, de como esse jogo chega até o cliente, né? O cliente final que é a gente, que consome. Ele só é negativo nessa parte mais do time, né? Mais dualista, que a pessoa adere àquele time e ela acredita que aquilo vai ser melhor ou não e não consegue fazer uma autocrítica ao console que ela possui ou à empresa que ela gosta. Então, tenho um Xbox, eu sou caixista, então qualquer coisa que venha da Sony, ou da PlayStation, ou da Nintendo, é ruim, é difícil, é complicado, não é pra mim, porque isso daí não presta. Então é uma coisa muito mais de time, sabe aquela coisa Palmeiras e Corinthians, é muito mais isso do que uma coisa assim, real, quais as críticas reais que você tem contra o PlayStation? O que ele tem de bom, o que ele tem de ruim? Xbox, falta isso, falta aquilo. Não tem muito isso nessas pessoas que, guerra de consoles. Beleza, as empresas estão aí, vão disputar a nossa atenção, o nosso dinheiro principalmente, mas essa questão na internet de disputar isso com pessoas, ou zoar, ou brincar com isso, eu acho que só é negativo para o mundo dos players, de quem está jogando, quem está consumindo. Agora, para as empresas, é benéfico porque melhora a qualidade, melhora o preço. E vamos colocar assim, um Game Pass, ele existe, a gente sabe que a Xbox faz muito sucesso por conta disso, e se a PSN cria algo parecido, que eu acho que já tem algo assim parecido, a PSN Plus, né, com um preço acessível, beleza, quem vai sair beneficiado? Vai ser os players, entendeu? Então não adianta nada. Eu tenho Xbox, vou usar quem tem PlayStation, mas aí a Sony vai lá e cria algo melhor. Então quem sai beneficiado sempre são os players. No sentido comercial é bom para o consumidor final. No sentido de times, né, vamos colocar assim, dessa dualidade aí, dessa briga de forças entre os fãs
da empresa, isso daí não tem nada benéfico, porque eu acho que só cria uma imagem negativa para os próprios jogadores, entendeu? Que aí a gente, agora que a gente está começando a criar uma imagem muito mais bonita, muito mais visível, até se tornando profissão, em alguns casos, aqui no Brasil. Certo, entendi. E assim, eu como gamer novo, perguntando para um gamer mais experiente, o que, além dos preços, um console pode ter melhor que o que faria? Vamos colocar dois personagens imaginários aí. João, fã de Sony. Paulo, fã do Xbox. E o Felipe, da Nintendo. Por que o Felipe é tão fissurado por Nintendo que ele não pode gostar também de Xbox? São jogos especiais? Por exemplo, o Felipe é fissurado por Mario e Zelda. Então, porque ele joga Mario e Zelda, ele não pode jogar Crash, não pode jogar Halo. Ele se sente dessa forma? O que seria? É muito psicológico, mas também um pouco indução, né, da mídia, porque a Xbox vai querer que quem consome Xbox continue consumindo Xbox. A PlayStation a mesma coisa, a Nintendo a mesma coisa. Então, quem é fã da Nintendo tem lá o Mario, o Zelda, o Mario Kart, enfim, uma variedade de jogos da Nintendo que são muito bons, mas nada impede que essa pessoa tenha um Xbox, tenha um PlayStation e jogue neles. O problema é quando, o que eu falo é que assim, a pessoa ela assume uma personalidade de, não, eu pertenço a isso, entendeu? E aí ela não tá aberta a outras coisas. A Nintendo tem suas falhas, entendeu? A PlayStation tem suas falhas, a Xbox tem suas falhas. Ele se sente assim, a pessoa ela se move dessa forma porque ela acredita pertencer àquele grupo. Só que esse grupo, na realidade, não existe. Esse grupo é algo mental dela. Ela acredita que eu sou sonista por conta disso, disso e daquilo, valoriza as coisas que a PlayStation tem e acredita naquela empresa, só que na verdade não faz autocrítica, igual eu falei antes. Então acho que isso é prejudicial, porque ele vira um consumidor cego. Então qualquer novo God of War que sair, independente da qualidade e tal, essa pessoa vai comprar. Para a empresa é ótimo, mas agora para o consumidor que está consumindo um produto que às vezes não está nem acabado, é extremamente horrível. Então assim, eu tenho um Xbox, mas eu fiz muitas críticas ao Redfall. Foi um lançamento que saiu inacabado, foi um lançamento que saiu totalmente que a maioria dos gamers, dos players criticou, por quê? Porque foi feito às pressas, entendeu? Então se a história é boa, é legal, mas se tivesse no caso dado um aprimoramento, algo mais bonito ali para aquele jogo, talvez a gente não teria o fiasco que a gente teve no lançamento, entendeu? Então esse que é o problema, os fãs serem tão assíduos que não conseguem criticar a própria empresa na qual são fãs, entendeu? Desculpa cortar, o Redfall é exclusivo de algum console? O Redfall ele saiu exclusivamente para o Xbox, tanto que ele tá no Game Pass e tal, só que infelizmente não foi bem trabalhado igual o Starfield agora, que tá em lançamento, 25 anos de trabalho segundo eles, mas assim, a gente tem que ver. O hype sempre vai ser gigante em torno desses nomes, desses AAAs, só que a gente tem que analisar, sentar e pensar com calma, beleza, e esse jogo vai me fazer bem, é legal ou não é? Não só gráfico, não, mas ver se realmente o jogo adere às suas expectativas, não só pelo que as pessoas estão falando, não só por aquele canal grande está falando, mas beleza, é um jogo de Xbox, é um jogo de PlayStation, nossa, vai lançar, não sei, um Uncharted 5. Eu vou comprar só porque é Uncharted 5 ou porque realmente o jogo é bom? É isso que as pessoas têm que levar em consideração, tanto o Paulo, o João, tem que levar em consideração, não só, porque a Nintendo tá lançando, eu tenho que comprar. Ou que, eu sou nintendista, não posso jogar um Halo. Não, você tem liberdade para fazer o que você quiser, claro, a pessoa tem a liberdade de ser nintendista ou não, só que ela tem que entender que às vezes o que ela tá fazendo é se fechando para outras experiências, às vezes até melhores do que ela tá vivendo. Entendi, legal. Então, assim, eu nessa conversa até agora entendo que é 90% mais benéfico para as empresas do que para o consumidor em si. Se você for parar para pensar, ok, tem muita gente que é fissurada pelo PlayStation, tá? A galera curte muito Kratos, curte Horizon, tal, jogadores de corrida, só Gran Turismo, tá, sonista, beleza. Para a empresa Sony, PlayStation, é muito bom.
mas para eles mesmos não parece que não tem nada de bom, a menos que ele trabalhe com isso. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo aí de um nintendista que não sei se ele é um nintendista ferrenho, eu não tô aqui para criticar nem nada, mas por exemplo o Coelho do Japão, que fala do Nintendo. Para ele é bom ser nintendista e proteger a Nintendo, não precisa ser com garras e dentes, né? Mas que ele trabalha com isso, ele se beneficia em ser nintendista. Agora alguém que joga por belo prazer como hobby, tem zero benefícios você se prender a um só, exceto o fato de você gastar menos, porque se você for ter um console de cada marca, você vai ter que trabalhar aí uns 2 anos aí para comprar todos os três, né? Os 3 principais. Então eu vejo que é algo mais benéfico para a empresa, certo? Não para os gamers. Então para o mercado em si É aquilo que eu falei, é como se fosse uma manipulação psicológica. Todo ser humano ele tenta se associar àquilo que está ganhando. Então, se na mente dele a PlayStation está ganhando às vezes em exclusivos, o Xbox está ganhando em número de jogos por conta da Game Pass, a Nintendo está ganhando por conta da exclusividade do Mario, do Zelda e desses jogos mais clássicos que a gente gosta desde a infância com o Super Nintendo e tal. Ele acredita que se associando àquilo ele também ganha, então é mental. E as indústrias ganham com isso, porque se você está preso àquilo mentalmente, você faz parte daquele grupo mentalmente, você vai consumir aquilo cegamente. Então é isso que, na minha visão, guerra de consoles só beneficia os próprios consoles, as próprias empresas que criam esses consoles. Porque, beleza, eu não gosto de um, gosto só do outro. Então você vai seguir aquilo cegamente, sem avaliar, sem verificar, sem ver, vai criticar, entendeu? Então é muito isso. Que nem eu vi recentemente que às vezes lançamentos do PlayStation, existem pessoas que logam suas contas na PSN para poder criticar só por conta da guerra de consoles. Às vezes o jogo nem lançou e já estão lá online criticando. Entendeu? O Redfall lançou, a pessoa loga a sua conta lá no Xbox, no PC, seja onde for, para criticar o jogo, sendo que ela nem jogou, nem fez nada. Então tem muito disso hoje em dia. Assim, notas online hoje em dia você não pode se basear, porque a guerra de consoles está interferindo até nisso. Ah, tá. Então a nota de games, né, que é muito falha, a gente até vai fazer um episódio sobre isso depois, que já não se deve mais guiar em tal jogo é bom, tal jogo é ruim pela nota que ele tem. Então eu não sabia que também a guerra de consoles influenciava nisso. Porque o público, querendo ou não, os gamers têm suas opiniões, mas são manipuláveis também, assim como toda a sociedade pode ser. Então eles caem nessa besteira de ficar brigando, degladiando por uma coisa que na verdade não vai trazer nada demais para eles, a não ser, para mim, eu acho que é legal. Beleza, vamos criar uma comunidade? Vamos, então vamos jogar juntos, vamos brincar juntos, vamos fazer ou criticar de formas coerentes, falando, o preço de uma PSN Plus, o preço de uma Xbox Game Pass, tá de acordo com o que eles oferecem? Não tá de acordo? O Nintendo eShop, é abusivo o preço deles? Não é? Aí sim, eu acho que é uma conversa de gente adulta, de gente que realmente quer se divertir, quer brincar, quer construir uma comunidade gamer. Não essa guerra que só beneficia quem já tá ganhando dinheiro. Ok, entendi. Me veio agora, realmente isso aqui não era um tópico que eu tinha anotado, mas me veio agora na cabeça e acho que é de certa forma interessante a gente tentar aqui agora. Vamos, sem se posicionar do lado de alguma empresa, mas vamos tentar fazer uma crítica completa de um dos consoles, né? Então eu gostaria de sugerir que agora a gente colocasse em pauta todos os pontos, vamos fazer positivos, mas focar nos negativos da Nintendo, por exemplo. Não sou sonista, não sou cachista, só no momento estou me posicionando como alguém, sei lá, um advogado, como se eu estivesse sendo pago para criticar a Nintendo tecnicamente. Então será que a gente consegue pautar aqui negativamente a Nintendo? Porque a Nintendo é que eu, Gabriel, gamer relativamente novo, vejo quase zero motivos para ser criticada, exceto os altíssimos valores que eu considero práticas abusivas de mercado no preço dos consoles e dos games, mas acho que o Douglas conseguiria fazer algo mais construtivo. A Nintendo, o que acontece? O preço, você já falou, para o Brasil em si, que é onde a gente consome, a gente compra, muito alto, muito além daquilo que
é de se esperar de um console. Ela entrega qualidade? Entrega. Todos os equipamentos, jogos da Nintendo, você pode ver que são excelentes. Você não tem o que criticar em questão qualidade, questão embalagem, questão entrega. Você ter um Nintendo é uma outra coisa. Não é apenas abrir um PlayStation, Xbox, você logar, não. A embalagem, o cuidado deles é diferente. Eu já tive um Super Nintendo, já tive o Nintendo Baby, eu já tive o Wii, o Wii U. E assim, se abrir uma caixa da Nintendo é outra coisa, tanto o jogo quanto o game. O problema deles, na minha opinião, é a qualidade técnica. Supondo o último game lançado pela Microsoft, o Xbox Series X, é o hardware mais avançado, tudo. Beleza, do PlayStation, mesma coisa. PlayStation 5, SSD, rápido, 4K, tudo bem. A Nintendo, ela não acompanhou essa progressão de tecnologia, tanto que a memória de um Switch hoje é muito baixa. Você tem que comprar cartão de memória, você tem que... E outra, ele não entrega jogos da geração passada, que rodavam no PlayStation 4, no Xbox One. No Switch já rodam com um pouco de dificuldade ou não entregam toda aquela qualidade. Ah, mas é um console barra portátil. Tudo bem, mas é o carro-chefe deles, é o que eles estão entregando. Tá vendendo muito? Tá vendendo muito. Mas por quê? Porque o objetivo deles não é jogos em 4K, jogos com HDR, né? HDR10, não é isso, não é imagem. O foco deles é a jogatina ali rápida, gostosa, do Mario Kart, do Zelda, do Mario Odyssey, do Luigi Mansion ali, que eles estão refazendo o jogo. Então é isso. A minha crítica para eles seria a qualidade técnica e memória do que eles estão oferecendo hoje em dia no mercado. E claro, o acesso, porque o valor é muito alto, muito absurdo. Sim, entendi. É porque eu vejo a Nintendo como a empresa bem modelo japonês mesmo, de muita disciplina e seriedade, tá? Então assim, nada justifica. Eu não sei se eu posso juridicamente dizer que é preço abusivo, né? Eu não quero de repente tomar aí um processo, alguma coisa por dizer que uma empresa está praticando. E, ao meu ver, é preço abusivo lançar um jogo a R$500. Tipo, eu acho que isso é prática abusiva de mercado. Nada justifica isso. Mas eu vejo a Nintendo como a mais séria em entregar o produto que prometeu. É assim, muito difícil você ver a Nintendo entregar um jogo que chega todo crachado. E isso acontece na Xbox e no PlayStation, tá? Então, além disso, é muito comum no mercado hoje os leakers, né? Que antes de lançar um jogo, alguém rouba uma informação e consegue lançar nas notícias antes uma informação sobre um jogo que ainda não saiu, né? E é muito mais difícil de você ver isso acontecendo na Nintendo. E eu não lembro de dizer com exatidão qual jogo que era, quando foi, mas para você ver a seriedade da Nintendo. Uma vez, leakers vazaram um jogo que estava para sair da Nintendo e a Nintendo falou: ok, então a gente não vai mais lançar. Então cancelou por tempo indeterminado o lançamento desse jogo. Eu acho isso muito, digamos assim, certo, disciplinado, honroso com os clientes. Que outra coisa que eu ia falar? Muito difícil da Nintendo lançar um jogo e as pessoas falarem: mano, que jogo ruim, não tá funcionando direito. Já aconteceu, por exemplo, da Nintendo falar: ó, tal jogo vai chegar para dezembro, para Natal. Se no Natal não tiver pronto, eles não vão lançar, diferente da Sony e da Xbox. Se o jogo tiver pela metade, vai lançar pela metade e vai corrigindo com o tempo. Que nem você comentou da Nintendo. O novo Zelda, ele foi lançado antes. Tinha muitos youtubers até jogando Zelda antes. A Nintendo, infelizmente, nessa parte técnica de segurança, ela falha por conta disso. É uma crítica minha, porque os primeiros consoles a sofrerem desbloqueio quase sempre são da Nintendo. O PlayStation 4 hoje tem desbloqueio? Tem. O Xbox tem desbloqueio também. Só que o Nintendo, ele saiu no mercado, meses depois já tem um desbloqueio, a pessoa já está pirateando, já está fazendo algo no código do console, porque a segurança deles é muito fraca nesse sentido console. E tanto que aconteceu isso com o Zelda.
tinha gente fazendo live antes do lançamento, sem receber o jogo. Caramba, não sabia. E aí a Nintendo entrou dando ban, né, cortando essas pessoas, que era conteúdo particular, tudo bem. Só que é aquilo, entregou o jogo, mas muita gente até conhecia o jogo. Claro, o jogo é incrível, fez muito sucesso, até que, né, ofuscou essa parte inicial do jogo que muita gente nem ficou sabendo. Mas sim, ele foi liberado antes por leakers, né, igual você falou, que liberaram o jogo, gente jogando no PC e tal, um emulador. Nossa. E assim por diante. Eu acho ruim dela porque ela tem uma, igual eu já falei, tem uma qualidade incrível em entregar o jogo, igual você acabou de comentar, em não deixar o jogo bugado, o jogo ruim e tal, inacabado. Só que a parte técnica de segurança é uma crítica minha que eles têm que melhorar, têm que refazer. Entendi. Então eu acho que demos aí um exemplo de uma crítica construtiva contra e a favor de uma empresa, sem tomar o lado. Ó, eu já vou dizendo aqui, eu e o Douglas, a gente joga mais Xbox, mas não somos caixistas, acredito, o Douglas não é, eu não sou. A gente deu um exemplo de uma crítica que se encaixa ou não numa guerra de consoles. A gente está lutando contra a Nintendo? Não, a gente está avisando ela dos problemas dela e abrindo os olhos de quem é nintendista, mas sem falar, venha pro lado da Xbox, venha pro lado da Sony, venha pro lado da Sega. A próxima crítica pode ser até da Xbox já, né? Tirar esse... A gente pode fazer aí, se tiver aí fôlego, dá pra fazer também uma do Xbox aí. A gente pode fazer um episódio, uma continuação desse episódio. Não, dá pra fazer, legal. Cada ponto negativo ou positivo de cada console, cada franquia, legal. E aí apresentamos aí pra vocês o que seria essa guerra de consoles na nossa visão, né? Não sei se a gente se posicionou como autoridade, porque eu não sou, eu já me apresentei várias vezes aí, mas o que a gente vê da guerra dos consoles, e fizemos para vocês uma crítica construtiva contra a Nintendo, mesmo a gente não sendo anti-Nintendo, não somos. Eu como gamer novo, já sou apaixonado por Zelda desde que eu joguei meus primeiros 5 minutos de Ocarina of Time. Então E cara, eu sou da época, assim, eu não tinha videogame, mas eu tinha um amigo que tinha Nintendo 64. Quantas vezes a gente jogou o Super Mario, o Mario 64 lá, coisa de louco. Mas então é isso. Antes de finalizar, eu ia perguntar pro Douglas, você tem algum console favorito, por quê ou não? Console, por incrível que pareça, console que eu gosto é o Wii U. Hoje em dia eu não tenho ele, mas eu gostei muito. O pessoal criticou muito na época, mas eu gosto do Wii U. Eu gostei dos jogos que foi fornecido para ele, a qualidade que ele entregou foi boa. Eu sou fã de Splinter Cell, né? Eu jogo muito Splinter Cell. E pra mim a melhor versão do Splinter Cell saiu no Wii U. Nossa, sério? Saiu no Wii U, porque ele tem aquele gamepad, né? E aí você conseguia ter acesso à sua bolsa, à sua mochila de equipamentos no gamepad, enquanto jogava. Então, pra mim é o Wii U, por conta do Splinter Cell. E do Zombie U também. O Zombie U é um jogo muito bom do Nintendo Wii U. Esse console eu gosto muito, sou apaixonado por ele. Hoje em dia eu tenho um Xbox, mas se fosse para escolher um console, Douglas, você vai ter esse console pro resto da vida. Seria o Nintendo Wii U. Porque eu jogo Splinter Cell, consigo jogar um Mario Kart, consigo jogar um Zombie U, então eu tenho uma variedade legal, uma qualidade legal também, apesar de ele ser antiguinho, mas eu gosto dele. Legal. Então tá aí, eu acho que a gente entregou um conteúdo legal no período aí em menos de meia hora. Gostaria que vocês também comentassem se vocês praticam guerra de consoles, ou se vocês são daqueles que tentam apaziguar a guerra de consoles, se vocês têm algum console favorito, ou se jogam em todos, ou se jogam em PC, que nem eu, nesses 2 anos de gamer, eu joguei muito mais no PC, né? Minha paixão por games começou no Nintendo Switch, que eu ganhei de presente da minha esposa, mas aí eu fui começar a fazer lives na Twitch e tal, comecei a jogar jogos de FPS no PC mesmo, que eu tenho um PC bom porque trabalho com edição de vídeo, então eu já aproveitei o gancho e rodo quase qualquer jogo. Mas espero que vocês tenham gostado, deixa os comentários, segue se ainda não segue a gente.
Então é isso. Muito obrigado. Quem falou aqui foi Gabriel, Douglas. Tamo junto, pessoal. E aí a gente vai trazer mais conteúdo, corte das lives. Eu tô pensando em fazer um especial de Splinter Cell, que é o jogo que eu gosto, fazer algumas capturas e trazer para vocês também. Curiosidades, então a gente tá planejando, né, um bom conteúdo aí, tanto em áudio quanto em vídeo para vocês, tá bom? Então se inscrevam no canal, deixem o seu joinha aí para ajudar a gente também a crescer, a evoluir. E tiverem opinião, quanto negativa, quanto positiva, deixa aí pra gente que a gente vai estar analisando e quem sabe criando mais conteúdo em cima disso, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui.